Muitas vezes você busca uma direção, força, coragem e consolo, mas não percebe que a resposta já está em sua frente, muito mais próxima do que você imagina. Há algo sobrenatural acontecendo ao seu redor, algo que toca sua alma, que molda suas decisões e transforma o seu destino. E o responsável por todo esse agir é o Espírito Santo. E hoje vou te mostrar como o Espírito Santo age em sua vida e como ele pode mudar o seu destino. Mas antes, se você já é inscrito do canal, faça parte da nossa comunidade. Seja membro para poder receber nossos vídeos exclusivos e poder escolher o tema dos próximos vídeos e, claro, ver todos os vídeos antecipadamente antes de todos. Isso nos ajuda a continuar trazendo a palavra de Deus para todos vocês. Vamos ao vídeo. Para começar, a Bíblia mostra que o Espírito Santo não é apenas uma força ou um vento invisível. Ele é Deus, atuando de maneira ativa, amorosa e constante. Muitos pensam que o Espírito Santo age apenas em grandes manifestações, mas a verdade é que ele se move em detalhes, em gestos pequenos, em pensamentos que nascem repentinamente e nas sensações que tocam o coração de maneira suave, mas marcante. A própria Bíblia diz, em João capítulo 14, que o Espírito Santo é quem ensina, lembra, orienta e direciona. Isso significa que ele se move quando uma palavra toca seu coração durante a leitura bíblica. Ele se move quando algo que você não lembrava aparece na mente no momento certo. Ele se move quando o coração é alertado para evitar caminhos que poderiam destruir sua paz. Ele age quando fortalece suas emoções, quando dá coragem para vencer situações difíceis e quando acalma a alma nos dias de dor. Estudiosos sempre ensinaram que o Espírito Santo age primeiro dentro da pessoa, antes de agir ao redor dela. Ele molda o caráter, desperta a consciência, limpa aquilo que contamina a alma e liberta aquilo que prende a vida. Muitos não percebem, mas aquela vontade de orar, aquela sede de ler a Bíblia, aquele pensamento que chama para mais santidade, tudo isso já é o Espírito Santo trabalhando. E quando o assunto é transformação, o Espírito Santo nunca age pela força, mas pela verdade. Ele toca sem ferir, ele corrige sem acusar, ele levanta sem humilhar. Ele faz lembrar que Deus está presente mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Ele mostra caminhos que os olhos naturais não enxergam. Ele traz entendimento para situações que antes pareciam confusas. Ele dá sabedoria para decisões difíceis. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, que Deus planeja tudo desde o princípio, e o Espírito Santo é quem revela esse plano aos filhos. E aqui começa uma das revelações mais importantes desta mensagem. O Espírito Santo não age apenas quando alguém ora. Ele age até quando o coração não sabe o que pedir. A Bíblia confirma isso em Romanos capítulo 8, ao dizer que o Espírito Santo intercede com gemidos que não podem ser explicados. Isso significa que, mesmo nos momentos em que a pessoa não consegue orar, o Espírito Santo continua agindo, continua movendo, continua protegendo. Enquanto muitos dormem, ele trabalha. Enquanto muitos choram, ele fortalece. Enquanto muitos se sentem fracos, ele sustenta. Quantas vezes já sentiu um impulso repentino para não seguir por um caminho? Quantas vezes uma paz inexplicável tomou conta da alma exatamente no momento em que tudo parecia perdido? Quantas vezes uma palavra veio ao coração como se tivesse sido colocada ali pelo próprio Deus? Isso é o Espírito Santo agindo. E se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu quero sentir o Espírito Santo.
O Espírito Santo também age confrontando aquilo que tenta destruir sua fé. Ele alerta contra o pecado, fortalece contra tentações e abre os olhos para ataques que antes pareciam invisíveis. É Ele quem dá discernimento, força e firmeza. Ele não apenas consola, ele equipa, prepara e sustenta. E agora, uma verdade começa a se revelar. O Espírito Santo não é apenas alguém que age sobre você, ele é alguém que age através de você. Quando o Espírito Santo age através de alguém, algo extraordinário começa a acontecer. Não é apenas uma sensação, não é apenas uma inspiração momentânea. É uma mudança real, profunda e viva que toca comportamentos, decisões e até o ambiente ao redor. Muitos não entendem isso porque foram ensinados a pensar que o Espírito Santo só se manifesta em momentos emocionais. Mas a Bíblia mostra que ele se move de maneira constante, diária e prática. Ele age transformando atitudes, removendo hábitos antigos, fortalecendo áreas frágeis e trazendo uma nova visão de vida. Isso é tão forte que, em muitos casos, familiares, amigos e até colegas de trabalho percebem a mudança antes da própria pessoa. A Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Isso significa que a ação do Espírito Santo não é apenas algo sentido, mas algo vivido. Quando ele age através de alguém, o amor aumenta, a paciência cresce, a paz se torna mais profunda e o domínio próprio começa a vencer áreas que antes pareciam impossíveis de controlar. Isso é transformação verdadeira. Deus não faz mudanças superficiais. Ele renova a pessoa por dentro e coloca luz onde antes havia escuridão. Estudiosos afirmavam que o Espírito Santo se move de maneira tão precisa que transforma primeiro o que ninguém vê: pensamentos, intenções e motivações. E somente depois, essa transformação começa a aparecer na vida exterior. Isso explica por que algumas pessoas mudam de forma tão brilhante depois de conhecer Jesus. O Espírito Santo está operando no interior delas, dia após dia, moldando o caráter conforme a vontade de Deus. E há algo ainda mais profundo: o Espírito Santo não apenas transforma, ele guia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. A direção do Espírito é real. Às vezes, é uma paz tão clara que confirma uma decisão. Outras vezes, é um incômodo tão forte que não permite continuar em algo que não vem de Deus. Em algumas situações, ele abre portas inesperadas. Em outras, ele fecha caminhos que poderiam trazer dor. E mesmo que a pessoa não entenda na hora, lá na frente ela percebe: Deus estava guiando. Muitos cristãos têm testemunhos assim. Pessoas que foram tiradas de relacionamentos destrutivos, negócios ruins, amizades perigosas e caminhos que teriam causado feridas profundas. Tudo isso porque o Espírito Santo colocou um alerta, uma sensação, um peso no coração ou uma palavra na mente. Deus nunca deixa seus filhos sem direção. Ele fala, ele conduz, ele mostra, mas é preciso sensibilidade espiritual para perceber. E aqui está algo que transforma completamente a vida cristã. O Espírito Santo fala de maneiras diferentes para cada pessoa, mas sempre de forma clara para quem aprende a ouvir. Ele fala através da Bíblia, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele fala através de uma pregação, de um louvor, de uma palavra entregada no momento certo. Ele fala através de situações, fechando e abrindo caminhos. Ele fala no silêncio, quando a alma está quieta diante de Deus. E ele fala no secreto, quando o coração se derrama diante dele. A presença do Espírito Santo também traz autoridade. Quando ele age através de alguém, as palavras se tornam mais firmes, a oração se torna mais forte e a fé se torna mais viva.
Isso não tem a ver com perfeição, mas com entrega. A pessoa pode ter limitações, pode ter falhas, mas se for cheia do Espírito Santo, ela se torna instrumento de Deus. A Bíblia mostra isso em Atos capítulo 4, quando Pedro e João foram reconhecidos não por serem instruídos, mas por terem estado com Jesus. O Espírito Santo faz isso. Ele pega alguém comum e transforma em alguém usado por Deus. E quando falamos de autoridade espiritual, falamos também de poder. O Espírito Santo capacita para realizar coisas que não seriam possíveis com força humana. Ele dá coragem para enfrentar momentos difíceis, dá sabedoria para lidar com situações complicadas e renova a força quando tudo parece perdido. Ele faz coisas que vão além da lógica. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo dá poder. E quando Deus dá poder, nada pode impedir aquilo que Ele planejou. Mas atenção, há uma verdade que muitos ignoram, mas que muda tudo sobre como o Espírito Santo age. Uma revelação que explica por que algumas pessoas vivem experiências profundas e outras vivem uma fé apagada. Existe uma verdade que transforma completamente a forma como alguém entende o agir do Espírito Santo. Uma verdade simples, mas muitas vezes ignorada. O Espírito Santo age com intensidade diferente em cada pessoa, dependendo do nível de entrega, obediência e sensibilidade espiritual. Não é favoritismo, não é escolha arbitrária, é resposta. Deus responde à disposição do coração. A Bíblia diz em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso significa que quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais percebe a ação do Espírito Santo. Quanto mais busca, mais entende. Quanto mais se rende, mais é transformado. Muitos querem experiências profundas, mas não oferecem espaço para que o Espírito Santo habite, limpe, cure e direcione. O Espírito Santo não força a entrada. Ele espera abertura. Ele espera sinceridade. Ele espera verdade. Estudiosos sempre ensinaram que o Espírito Santo não age com poder onde não há entrega. E isso não se refere à perfeição, mas à sinceridade. Deus não busca pessoas impecáveis. Ele busca pessoas disponíveis. Pessoas que reconhecem suas fraquezas, confessam suas falhas e pedem que Deus faça o que elas não conseguem fazer. Quando existe sinceridade, o Espírito Santo age com força. Quando existe dureza, ele age apenas com alerta. Quando existe entrega, ele transforma. Quando existe resistência, ele apenas chama. O coração é o lugar onde o Espírito trabalha primeiro. É por isso que muitos dizem: sinto que Deus falou comigo. Ou algo queimou dentro de mim. Ou ainda, eu sabia que não deveria fazer aquilo. Isso é o Espírito Santo. Ele sussurra, alerta, ensina, corrige e fortalece. Mas há algo ainda mais profundo. Ele molda a consciência. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que ele ilumina aquilo que está errado, mostra aquilo que está certo e revela aquilo que está oculto. Ele faz isso não para condenar, mas para libertar. E quando a pessoa se rende, quando ela decide andar segundo a palavra, o Espírito Santo começa a agir com poder crescente. As orações se tornam mais vivas, a leitura da Bíblia se torna mais clara, a mente se torna mais leve e o coração se torna mais sensível. É como abrir uma janela em um quarto escuro. Quanto mais aberta a janela, mais luz entra. Quanto mais luz entra, mais as sombras desaparecem. A Bíblia confirma essa verdade na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade para viver longe da culpa. Liberdade para vencer tentações. Liberdade para tomar decisões certas. Liberdade para crescer espiritualmente.
liberdade para romper com ciclos que parecem eternos. A ação do Espírito Santo é libertadora, porque ele quebra cadeias que o ser humano não consegue quebrar sozinho. E aqui chegamos à revelação central. O Espírito Santo só age plenamente em quem decide andar pela fé e não pela emoção. Emoção passa. Fogo momentâneo passa, mas quem vive pela fé permanece firme. Quem vive pela fé aprende a ouvir a voz de Deus mesmo quando o coração está cansado. Aprende a discernir a vontade de Deus mesmo quando tudo parece confuso. Aprende a permanecer no caminho certo mesmo quando outros tentam desviar. Essa firmeza é fruto do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse em Mateus para os discípulos pregarem, curarem, libertarem e anunciarem o reino. Eles só conseguiram cumprir essa missão porque o Espírito Santo agiu através deles. E o mesmo acontece hoje. O Espírito Santo fortalece a fé, capacita, renova e direciona. Ele não age apenas em pastores ou pregadores. Ele age em qualquer filho de Deus que decide caminhar com ele. E há algo extremamente forte nesta verdade. O Espírito Santo não é apenas uma presença, ele é uma parceria espiritual. Ele anda junto, fala junto, opera junto. A pessoa não caminha mais sozinha. A mente já não pensa sozinha, o coração já não sente sozinho. As decisões já não são tomadas no escuro. Isso não é teoria, é vida real. Quando o Espírito Santo age, a pessoa sente uma força que não é dela, uma paz que não vem dela, um entendimento que ela não teria sozinha. Isso é Deus agindo. Quando o Espírito Santo age nos bastidores, ele trabalha de forma tão silenciosa e precisa que muitas vezes a pessoa só percebe depois que tudo já aconteceu. Ele move peças, reorganiza caminhos, protege contra ataques invisíveis e prepara oportunidades que jamais seriam alcançadas sem a intervenção dele. Essa é uma das ações mais extraordinárias do Espírito de Deus. Ele age onde os olhos não veem, onde o coração não compreende e onde a mente não consegue alcançar. E tudo isso porque Deus tem um plano perfeito, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo age fechando portas que parecem boas, mas que mais tarde trariam dor. Ele impede relacionamentos que destruiriam a fé. Ele afasta pessoas que trariam prejuízo espiritual. Ele bloqueia caminhos que à primeira vista pareciam oportunidades, mas que no futuro se revelariam armadilhas. Deus cuida dos bastidores porque conhece o início, o meio e o fim. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro que Deus tinha tudo planejado desde antes da criação do mundo. Isso significa que nada foge ao controle dele. E assim como ele fecha portas, ele abre caminhos impossíveis. O Espírito Santo abre portas que ninguém poderia abrir. Caminhos que estavam travados começam a fluir. Oportunidades que pareciam distantes começam a se materializar. A paz volta a preencher o coração. A alegria volta a surgir. E o impossível se torna real. Ao longo da história bíblica, vemos isso repetidas vezes. Deus guiou Abraão quando não havia direção. Deus fortaleceu José quando tudo parecia perdido. Deus levantou Davi quando ninguém acreditava nele. Deus abriu o mar para Moisés quando o povo estava cercado. Da mesma forma, o Espírito Santo continua agindo hoje. Estudiosos explicam que a ação do Espírito Santo é contínua, constante e sábia. Ele nunca erra, ele nunca se confunde, ele nunca perde o controle. É ele quem direciona os passos, inspira decisões e leva a pessoa ao lugar que Deus preparou. Cada detalhe, cada mudança, cada porta que se abre ou se fecha faz parte de um plano perfeito que Deus está construindo. E há algo extremamente forte que precisa ser entendido. O Espírito Santo prepara a pessoa antes de entregá-la ao propósito.
Ele molda o caráter, fortalece a fé, cura áreas internas e alinha o coração com a vontade de Deus. Ele faz isso para que, quando o propósito chegar, ela esteja pronta. Muitas vezes, o tempo de espera não é silêncio, é preparo. O tempo de portas fechadas não é castigo, é proteção. O tempo de batalha não é abandono, é treinamento. O Espírito Santo trabalha no interior para depois revelar no exterior. Ele cura feridas antigas, remove traumas ocultos, restaura áreas emocionais e renova a mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a transformação começa na mente. Isso significa que o Espírito Santo renova pensamentos, purifica sentimentos, limpa memórias e fortalece a identidade espiritual. Depois disso, ele começa a agir no ambiente ao redor, alinhando circunstâncias e conectando pessoas certas no momento certo. E aqui está a última revelação. O Espírito Santo não age apenas em você, nem apenas através de você. Ele age por você, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não pede, mesmo quando você não entende. Deus trabalha enquanto você dorme. Deus move situações enquanto você espera. Deus prepara vitórias enquanto você ora. A Bíblia diz em Salmo 121 que Deus não dorme e não descansa. Isso significa que o Espírito Santo está constantemente trabalhando em seu favor. E essa é a verdade que transforma vidas. Ninguém está sozinho. O Espírito Santo está presente em cada detalhe, em cada etapa, em cada respiração. Ele sustenta, fortalece, prepara, guia e protege. Ele não faz parte da vida do cristão. Ele é a própria vida do cristão. Ele é Deus habitando no coração. Ele é o Consolador, o Guia, o Conselheiro e o Amigo Fiel. E se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu creio no Espírito Santo. Que Deus toque sua vida, renove sua força, encha seu coração da presença dele e abra portas que ninguém pode fechar. Que o Espírito Santo guie seus passos, fortaleça sua fé e transforme sua caminhada. Que sua vida seja marcada pela presença de Deus todos os dias. E, acima de tudo, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Procure uma igreja perto da sua casa, congregue, cresça na fé e permita que o Espírito Santo te guie todos os dias. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém.